Olá, nessa sessão a gente vai estudar o subtópico 101.2, que fala sobre o boot do sistema. Então a gente vai estudar todo o fluxo que vai desde o momento que eu ligo a máquina até o momento que eu caio lá no prompt de comando e os elementos que estão envolvidos nesse fluxo. Então esse é o processo de boot normal, é o fluxo de boot do Linux. O primeiro item aqui é a BIOS. A gente já deu uma olhada no que é a BIOS, mas referente ao processo de boot, o que ela faz? Você vai ter lá os dispositivos, né, o CD, um DVD, os HDs, o disquete, a sequência definida lá na BIOS. E a BIOS vai localizar, vai procurar qual dispositivo que possui o AMBR, que é o Master Boot Record. É aqui que vai estar a informação para ele começar a fazer o boot do Linux. Então, encontrando esse dispositivo, ele vai passar o controle para o AMBR e a AMBR vai assumir o processo. A gente vai estudar um pouco melhor o que é AMBR depois, mas é a sigla de Master Boot Record. É uma parte do disco que contém informações do boot, que contém um bootloader que vai começar o processo de boot. Então, a AMBR vai executar o bootloader que está dentro dela e vai passar o comando para esse bootloader. O bootloader a gente conhece como, normalmente, é o grub. Antigamente usava-se mais o Lilo. O Lilo é o bootloader original que era usado em distribuições Linux, mas atualmente é o grub. E é o grub que normalmente cai nos exames LPI hoje em dia. O que o grub ou bootloader faz? Ele vai ter uma série de configurações que vai determinar qual kernel que deve ser carregado, qual kernel que deve ser iniciado no sistema. Então você pode ter até um menu com várias distribuições, inclusive distribuições Windows, por exemplo, e vai ser selecionada essa distribuição e vai ser carregado em memória o kernel e o initrd. A gente vai estudar isso um pouquinho daqui a pouco. A partir desse momento, o bootloader passa o controle para o kernel. Então foi selecionado um kernel para ser carregado, esse kernel foi carregado em memória e começa o processo de boot do kernel. Ele passa o comando aqui para esse fluxo. Então o kernel, com o apoio, com o suporte dos arquivos do initrd, vai iniciar o seu processo de boot, reconhecer os dispositivos de hardware, por exemplo, carregar esses dispositivos e vai executar o init. A gente vai também estudar o init. Mas o que o init vai fazer? O init vai começar a iniciar os serviços. Então, o init tem a lista de serviços, ele trabalha por modos de execução, e dentro de cada módulo de execução vai ter a lista de serviços que ele deve iniciar. Iniciar o serviço de rede, iniciar um servidor web, e assim por diante. Iniciar os módulos que ele vai utilizar e assim por diante. Então, aí, após a execução do init, você vai cair no terminal, na execução de um comando ou numa interface gráfica. Então, esse é o fluxo básico que você deve saber para o exame de certificação. A BIOS vai localizar e executar a MBR. A MBR vai executar o bootloader que está instalado nela. O bootloader, que é o grub, vai selecionar o kernel que você quer subir. O kernel vai fazer o seu carregamento inicial e vai chamar o init, que é quem vai iniciar os programas em si. Mudando de slide aqui, um pouco mais sobre a MBR. O que é a MBR? A MBR é a Master Boot Record. É um conjunto de dados que ficam localizados no primeiro setor do disco. Então você tem lá um disco que é selecionado como bootável, e no primeiro setor desse disco tem esses 512 bytes que vão conter o bootloader. Então, o bootloader é instalado dentro dessa primeira seção. Você vê uma pequena separação aqui no MBR. Tem os 446 bytes, que é referente ao bootloader, que é aonde vai estar instalado o bootloader. Aqui embaixo você tem esses 64 bytes, as informações da tabela de partição. Então, aqui vai estar gravado quais as partições do disco.
Então a gente vai estudar um pouco sobre partições, vai estudar bastante sobre partições depois, mas cada disco é separado em partições, em partes. E essa informação fica aqui. E aqui você tem 2 bytes para uma checagem, uma validação de cheque. O importante aqui é esses 446 iniciais, onde fica gravado as informações do bootloader, que é o grub ou o lilo, no caso. E aí, assim que for carregada, a MBR vai carregar o grub. O bootloader. O que é um bootloader? O bootloader é o gerenciador de boot. Ele vai carregar um sistema operacional em memória. Então você vai ter lá no bootloader, configurado e instalado, uma lista de sistemas operacionais que você pode iniciar naquela máquina. E no bootloader, no gerenciador de boot, você vai selecionar, ou vai selecionar por default, ou você pode selecionar qual você quer no momento do boot. O bootloader vai carregar essa informação em memória, vai carregar esse kernel em memória para que o kernel comece a fazer seu trabalho. Como eu disse, os bootloaders mais comuns são o grub, que é o que é utilizado largamente hoje em dia nos sistemas, que é a sigla de Grand Unified Bootloader, e o Lilo, que é o bootloader inicial, que era inicialmente por padrão utilizado no Linux. Hoje dificilmente é visto, só é visto em distribuições mais antigas, e dificilmente isso vai cair no exame de certificação da LPI. Hoje em dia o foco é mais no grub. Junto com o kernel, o bootloader carrega o initrd ou init-run-fs. O que é isso? Isso é um arquivo, um file system temporário que é montado na RAM para dar suporte ao kernel. Então, nesse file system temporário, vai ter algum módulo que seja necessário para o carregamento do kernel, para o processo de carregamento do kernel. Então, o init-run-fs ou init-rd serve como um apoio ao kernel e é carregado dentro das configurações lá do bootloader, do grub, você vai ter lá o kernel e qual que é o init-run-fs. Depois do bootloader, o próximo passo é o init, é o initialization process, é o processo de inicialização. Como eu disse, ele tem a função de iniciar os primeiros processos e serviços do Linux. Então ele vai começar a iniciar um servidor de rede, um servidor de DNS, um serviço gráfico, esse tipo de coisa. Então ele é o primeiro processo que é iniciado na máquina, como a gente já disse. É o init com o ID 1. Então é o ID pai de todos os outros processos. E é ele que vai começar a iniciar os subprocessos e serviços. Os inits funcionam através de run levels ou targets. Ou seja, você vai ter o run level 1, 2, 3, 4 e vários run levels. E cada run level, cada target, possui um conjunto de serviços que vão ser iniciados naquele run level. Então você vai ter o init, vai ter um run level padrão, um target padrão, só que você pode selecionar diferentes run levels e targets para a operação. A gente vai estudar isso mais a fundo em outra aula. Os principais inits utilizados são o systemv, que é o init original. O sysv é o init original, inclusive ele leva esse nome. Outros que têm sido bastante utilizados são o systemd, principalmente, e o upstart. O conceito de run levels é do systemv, do sysv. E o conceito de targets já é no systemd, que é uma melhoria ele implementa novas funcionalidades. Tanto o systemd como o upstart são formas de melhoria do init original. Então esse é o fluxo de boot de um servidor Linux, de uma máquina Linux. BIOS, MBR, bootloader, kernel e init. Em outras lições a gente vai ver melhor como instalar e configurar um bootloader, como funciona a configuração do init. A gente vai ver melhor isso em outras aulas, que são outros subtópicos do LPI. Aqui a gente vai ver entender só o fluxo, precisa entender só o fluxo e os elementos dele mesmo. Outra questão importante é como ver
esse processo de boot, como ver os logs desse processo de boot. Eu vou mudar aqui para a nossa tela do Linux, para a gente dar uma olhada em alguns comandos. Então, durante o processo de boot, quando você liga a máquina, você pode conseguir ver as informações sendo mostradas na tela durante o carregamento do Linux, durante o processo do grub, até passar pelo kernel, pelo init. Você vê várias informações sendo mostradas na tela. É difícil ler aquela informação porque é difícil, você não consegue pausar naquele momento. Você não consegue parar a tela durante um processo de boot para ver o que está sendo escrito ali. Então, uma forma de você ver essas informações é através do comando dmesg. Então, esse comando ele vai ler as informações, ele vai ler o que foi registrado durante o boot para que você consulte depois quando logar na máquina. Então, eu vou digitar pipeless aqui porque é um comando que retorna muita coisa. E você vai ver aqui as informações. Começando, por exemplo, com a versão do kernel. Então, essa informação aqui é o que é passado pelo grub. Então, o grub tinha lá a informação, o comando, a configuração, para fazer o boot dessa imagem do Linux. VM Linux 48046. É a imagem do Linux que foi carregada, a imagem do kernel que foi carregada durante o boot. E a versão dele aqui. E aí tem todo o processo de boot. Só lembrando que o kernel é o coração do Linux. É a base, é o alicerce de toda a distribuição Linux. Então, você tem o kernel, que é o alicerce, o coração do Linux, e você tem em volta dele a distribuição, que implementa as funcionalidades, as interfaces gráficas, os serviços, sempre em volta do kernel. Okay? Só para deixar isso claro, o que é o kernel, o que é a distribuição. Então, as distribuições usam um kernel, distribuições diferentes usam o mesmo kernel para implementar a sua distribuição, as suas características, as suas funcionalidades. Okay? Então, tenha em mente o que é o kernel, o que se quer dizer quando se diz o kernel. Então, aqui no dmesg, ele tem essas informações e você vai descendo o arquivo, é um arquivo de log que tem essa sequência. Informações, você vai ver até informações sobre DMA, IRQ, os dispositivos que ele reconheceu. Durante esse processo, ele vai identificar o dispositivo de armazenamento, o HD, né? E tem todo o processo aqui. O dmesg não vai ter somente informações do boot, ele vai ter também outras informações dinâmicas que vão acontecendo durante a execução do Linux, o uso do Linux. Então, algumas coisas que você fizer no sistema, ou algumas coisas que acontecerem no sistema, você vai ver pelo dmesg. Por exemplo, você pode ver pelo dmesg quando algum problema de hardware estiver aparecendo, algum problema de rede estiver acontecendo, ele vai mostrar esse tipo de informação também no dmesg. Mas tenha em mente que o arquivo necessário para ver informações de log, para ver as informações do boot, é o comando dmesg. Isso costuma cair no LPI, perguntando qual comando você pode utilizar para ver as informações do boot do Linux. O comando é o dmesg. Ou dmesg ou os arquivos /var /log /messages e /var /log /dmesg. Então, /var /log /messages ou dmesg. Em algumas distribuições ele vai ter esse arquivo atualizado. Bom, nesse subtópico é isso. A gente tinha que entender aqui o fluxo e mais para frente a gente vai estudar mais a fundo os arquivos de configuração do grub e a configuração e os comandos do init. A gente vai ver mais detalhes disso em outras aulas. Então, por enquanto é isso. Até mais.